nosso jardim. Nós queremos chamar, então, a Agatha Alice, trazida pelos seus pais, o Tiago e a Ângela. Vamos apresentar essa boneca para a igreja. Nós, como igreja, queremos auxiliar no cuidado, auxiliar aos pais. O Tiago e a Ângela não têm familiares aqui, não têm rede de apoio. Então, mais ainda como a igreja, né, nós temos essa missão, essa função de também ser bênção na vida dessa família. Então, vamos cantar, depois nós vamos orar pela vida dela. É como um sonho que se realizou, longa espera, tempo que enfim passou. Os nossos corações parecem explodir de amor por ti, querida. Rendemos a Deus louvor. Agatha Alice, dádiva de Deus. Agatha Alice, presente gracioso, nós te consagramos ao Senhor que te formou, pedaço do céu que Deus nos entregou. Agatha Alice, dádiva de Deus. Agatha Alice, presente gracioso, nós te consagramos ao Senhor que te formou, pedaço do céu que Deus nos entregou. Pedacinho do céu que Deus nos entregou. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Presente de Deus. Um bom presente, né? Perfeito. Assim que significa o nome Agatha, né? Do grego, perfeição. E Alice, do alemão, algo nobre. Dois nomes com significados muito bonitos. E a gente, como a Luciana falou, a gente apresenta a igreja. Também é nossa responsabilidade auxiliá-los como família que somos em Cristo Jesus. Como a Luciana falou, eles não têm parentes aqui próximos e talvez precisem muito da nossa ajuda na criação da Agatha Alice. Talvez os parentes próximos estejam vendo a gente agora, né? E nós queremos nos responsabilizar por isso, mas eles diante da igreja também fazem essa menção de consagração ao Senhor, entregam a vida dela nas mãos do Senhor, para que o Senhor cuide naquilo na qual a gente não consegue cuidar. Só Deus pode fazer algumas coisas, e nessa hora a gente confia totalmente no Senhor. Estenda sua mão direita para cá, vamos abençoar a vida dessa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, Tiago e Ângela, os pais da Agatha Alice, vêm aqui consagrá-la diante do Senhor, como oferta ao Senhor, que o Senhor a receba e que o Senhor conduza todas as coisas. Foi o Senhor que presenteou-os com essa boa dádiva, esse bom presente. Nós pedimos que o Senhor, como já tem cuidado até aqui, continue cuidando. Faça ela crescer debaixo de muita graça, de muita sabedoria, e que encha em todo o tempo o coração dos pais de alegria. Que ela seja uma menina que siga nos caminhos do Senhor. É responsabilidade dos pais, e nós te pedimos que o Senhor os auxilie com muita sabedoria, para que ensine ela no caminho que ela deve andar. E nós confiamos no Senhor, que lá na frente o Senhor vai fazer lembrança de todo e qualquer ensinamento, e ela vai te conhecer profundamente, assim como os pais dela te conhecem hoje. Nós abençoamos a vida dela, abençoamos todos os dias da vida dela, que sejam dias de bênção, dia de paz e dias de muita graça do Senhor. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
de Deus, Ágata, Alice, presente gracioso, nós te consagramos ao Senhor que te formou, pedaço do céu que Deus nos entregou, pedacinho do céu que Deus nos entregou. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar, pode sentar, sente-se, fique à vontade. Vamos continuar falando das parábolas. Hoje é a parábola do servo impiedoso. E o Renato já deu spoiler, né? Do que a parábola está dizendo. E eu peço perdão à equipe de louvor, que eu duvidei deles de manhã. Eu duvidei que eles viriam todos de rosa. Inclusive mandaram botar o cenário rosa aqui também. Eu não acreditei que eles viriam de rosa. Mas vieram. Então peço perdão a eles, que eles me perdoem. Na próxima vez eu não duvidarei de vocês e escolherei uma roupa de acordo com o uniforme da equipe. Vai ficar todo mundo no mesmo Pantone, né? É assim que se fala, né? Queridos, essa parábola é uma das parábolas que eu mais... Talvez uma das parábolas, um dos textos da Bíblia que eu mais preguei, talvez de maneira base do sermão, ou como textos auxiliares, em todos os meus sermões, foi talvez o texto que teve mais número de pregações. E por que, pastor, que eu gosto muito desse texto? Porque eu costumo revisitá-lo muitas vezes. Desde quando eu me converti, há 23 anos atrás, esse texto sempre me ajudou. Porque nós temos um coração rancoroso, amargurado, né? E cheio de ódio. Quando alguém nos faz algum mal, a gente quer vingança, a gente quer justiça. E a gente, muitas vezes, não quer perdoar as pessoas. Mas uma das coisas que nos torna mais parecidos com Jesus é o ato de perdoar. O discípulo do Senhor tem que ser parecido com o seu mestre. E o mais difícil é o ato de perdoar. Dizem que o perdão é divino. Os próprios judeus diziam isso para Jesus. Só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus dizia, vai em paz, meu irmão, os teus pecados estão perdoados, eles diziam, só Deus pode perdoar pecados. Tem aquela passagem linda e maravilhosa que está diante de Jesus um paralítico e ele pergunta para os fariseus, é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda. E Jesus diz, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a você, levanta-te e anda. Uma das grandes passagens maravilhosas que o nosso Senhor Jesus teve e nos ensinou muito com essas passagens. Estão aqui enriquecendo os evangelhos e ensinando muito para a gente até os dias de hoje. E essa é uma das passagens que marca muito meu coração. E, como eu falei, muitas vezes eu vim até essa passagem para pedir ajuda para Deus. Senhor, isso que me fizeram é muito difícil de perdoar e eu preciso da ajuda do Senhor. E o Senhor sempre me ajudou. O Senhor sempre, como foi cantado aqui, na força do Senhor, Ele sempre me ajudou. E hoje, tem muitas pessoas na minha história que me fizeram muito mal. Tem coisas que geram consequências até hoje. Mas eu encontro essas pessoas na rua e eu consigo conversar com elas tranquilamente, me relacionar com cada uma delas tranquilamente. Porque Deus me ensinou que isso é uma grande liberdade, saber perdoar, saber agir dessa forma com as pessoas, gera uma grande liberdade, tira de prisões intensas, prisões difíceis. E hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Isso é um dos grandes benefícios de aprender a perdoar e não guardar mágoa e rancor de alguém, é poder botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.
e roncar bastante, diz a minha esposa, eu nunca vi. Eu nunca ouvi, ela que diz. Um dia ela disse que eu vou gravar, ela gravou e botou um som extra, assim, pegou o som de algum lugar e parecia que tinha alguém roncando ali, mas não estava, né? Era uma montagem, assim. Ela pediu ajuda das nossas irmãs aqui, os irmãos da comunicação, e eles ajudaram elas, assim, fizeram um complô contra o pastor. Mas eu já perdoei vocês, né? E já perdoei ela também por causa disso. Mas eu falei para ela, não vai e não peques mais. Não ronco mais? Viu? Vocês ouviram, hein? E duas coisas eu tenho certeza. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui somos pobres, miseráveis, cegos, nus. Aqui tem uma cambada de assassino, de idólatra, uma cambada de ladrão, uma cambada de mentiroso, de fofoqueiro, uma cambada de adúlteros e um monte de pecado qualquer. Mas outra coisa eu tenho certeza também. Você está perdoado em Cristo Jesus. E isso nos dá paz com Deus, nos reconcilia com Deus. Isso é maravilhoso. Agora que você foi perdoado, faça isso com outras pessoas. Assim como Cristo nos perdoou, perdoe outras pessoas também. Então, já foi dado spoiler, né? A parábola de hoje, servo impiedoso, está em Mateus capítulo 18, dos versos 21 até o verso de número 35. Vai falar de perdão, vai falar de duas ideias para explicar o perdão. 70 vezes 7, você já ouviu várias vezes. Tem um irmão que brincava comigo, que quando eu fazia uma brincadeira com ele, ele olhava para mim e dizia assim, 488. Então, tenho dois ainda, tenho duas brincadeiras para fazer. E aí a gente brincava com isso. E aí tem ali a dívida também de 10 mil talentos, a gente vai explicar o que isso significa. Como eu revisitei esse texto inúmeras vezes, eu sei praticamente ele de cor. Perdão de Deus fala no texto, mas muito mais do que isso, do perdão de Deus, fazendo com que nós, a partir do perdão de Deus, venhamos a perdoar uns aos outros também, diante de qualquer coisa que nos façam contra nós. E esse perdão de Deus nos leva a voltar perdoar pessoas nos leva a voltar a se relacionar com elas. O que é mais difícil, porque eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem assim, eu perdoo, mas eu não preciso mais me relacionar com elas. Tem dois casos que eu entendo que biblicamente você pode usar disso. Primeiro, questão de marido e mulher, a questão do adultério. Cristo libera. Mas o seguinte, 2 pontos. Se você escolher perdoar, nunca mais lance em rosto. Você perdoou. Quer viver junto? Não lance em rosto, continue e reconstrua a vida, mas não lance em rosto aquilo que foi feito, o pecado que foi cometido. E o segundo pecado, que é a questão da igreja, o pecado aqui, o perdão fala muito de perdoar irmãos, perdoar pessoas do mesmo povo. Nós somos povo de Deus, nós somos igreja do Senhor. Então nós temos que perdoar uns aos outros como igreja do Senhor, aprender isso como igreja. Então o único caso, eu entendo que a Bíblia permite é quando você está sendo enganado e levado por falsos mestres e falsos pastores a adorar outros deuses, ou a crer em heresias, ou nos falsos evangelhos. A Bíblia fala assim, apartai-vos dessas pessoas. Não se relacionem com elas. Então são duas ilustrações e dois textos que eu entendo que é lícito não... Perdoar deve ser feito em todos os casos, mas não se relacionar mais depois do perdão com essas pessoas. Então até os falsos mestres que um dia enganaram vocês, e a gente fez o Feridos na Igreja aqui, a gente viu de muitas pessoas machucadas. Então perdoem essas pessoas, perdoem esses falsos mestres, por todos os malefícios que eles fizeram para vocês. Não fiquem doentes, não fiquem angustiados ou cheios de rancor ou de ódio e em prisões por causa dessas pessoas. Não vale a pena. Agora que Cristo vos libertou, perdoe. Você não precisa voltar lá para conviver com eles ou ficar ouvindo as besteiras que eles falam. Você agora pode conviver e pode escolher viver numa igreja saudável. E pode crescer dentro de um relacionamento com Jesus junto com outros irmãos.
Você não precisa deles para viver, mas você deve perdoar para você se ver livre das prisões que eles te colocaram. Antes de a gente ir para a parábola, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto. Capítulo 18 é um ensinamento aos discípulos. Jesus ensina aos discípulos todo ele, e essa parábola também é uma parábola voltada para os discípulos. A gente viu algumas parábolas antes que eram para os fariseus, eram para os religiosos, eram para outras pessoas, mas nesse caso a parábola era específica do ensino para os discípulos. E todo o texto fala de um ensinamento, e é uma continuação. O texto está indo em direção ao que Jesus quer falar no final. Então ele começa dizendo que nós devemos ser humildes como crianças. E ele começa falando sobre isso, os primeiros versículos do capítulo 18. Depois ele vai dizer que o rei, que Deus, ele não quer que ninguém se perca. O pai, ele não quer que ninguém se perca. Ele fala da outra parábola ali, a parábola das 100 ovelhas. E lá no livro de Lucas nós encontramos no capítulo 15, ele fala a parábola e vai dizer, né, eu quero ensinar essa parábola e quero ensinar dizendo que pai, não tem o desejo que nenhum de vocês se perca pelo meio do caminho. Mas caso alguém se perder, vão atrás deles. Vão atrás dessas pessoas que se perderam. E aí ele continua falando sobre isso, quando fala se você vê um irmão pecar, vá até ele. Ajude-o a se arrepender. Mas se ele não quiser se arrepender, se ele não der ouvidos a você, procure mais 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas, igreja. Vá até ele com 2 ou 3 pessoas e tente convencer ele a se arrepender e a voltar ao caminho. Mas se ele ainda não quiser, vá até a igreja e anuncie. Aquele irmão apostatou da fé, ele não quer mais saber da igreja. Tudo bem, aí ele está liberado. Mas você fez a sua parte de procurá-lo e de tentar fazer com que ele abrisse os seus olhos e visse que o caminho que ele está levando é um caminho ruim, que vai levar à perdição. E aí, dentro disso, ele termina dizendo da verdadeira comunhão dos 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus. E a ideia de que quando 2 ou 3 estão reunidos em torno de Jesus, tudo que é ligado por eles aqui na terra é ligado e abençoado pelo Pai nos céus. E aí, ele vai por uma pergunta, que também faz parte do contexto. E sempre, Pedro, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Algumas tradições, alguns entendimentos ou intérpretes da lei diziam que até 3 vezes no dia. Outros diziam até 7 vezes. Como Pedro queria parecer-se um pouco mais espiritual para Jesus, ele já perguntou no máximo, né, no 7 vezes. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7. O que esse 70 vezes 7 representa ou significa? O que ele significa? Está aí os textos. Esses textos falam da representação do 70 vezes 7. Ele não veio por acaso. Esse número não está aí por acaso. Esse número representa algo que para o povo foi muito importante. O povo foi levado ao cativeiro babilônico. Então, o 70 vezes 7 representa o número do montante dos pecados do povo de Israel. Jesus está falando para discípulos, todos eles judeus, e eles estão entendendo o que Jesus está querendo dizer sobre 70 vezes 7. O povo foi levado ao cativeiro durante 70 anos, e 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, vai dizer o porquê desses 70 anos e porquê dessa quantidade de pecados. Antes de entrar na terra prometida, Deus tinha falado a Moisés e deu a ele 613 mandamentos, e um dos 613 mandamentos era em relação à terra que eles iam entrar, uma terra que manda leite e mel, um presente de Deus para eles. E essa terra irá provar vocês. E ele fala assim: vocês vão plantar, semear, vocês vão regar, vocês vão trabalhar na terra, vocês vão colher na terra durante 6 anos. No 7º ano, vocês vão confiar em mim. Eu vou alimentar vocês. Vocês não vão fazer nada com a terra, deixa ela descansar. Eu vou alimentar vocês. E Moisés deu uma advertência ao povo, dizendo: não busquem reis, o Senhor é o rei de vocês. Deus é o rei.
Não busquem ter reis, porque quando vocês tiverem reis, ele vai dificultar a vida de vocês, vai cobrar impostos, vai fazer vocês descumprirem algumas regrinhas aqui, vai fazer dos vossos filhos e vai levar os vossos filhos para a guerra, vai tomar as vossas filhas como esposa. Então, se fosse vocês, confiariam em mim e não teriam rei. Saul, primeiro rei, o povo começou a pedir rei, e Samuel contestou e Deus falou para Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam, então façam o que eles querem, dê a eles um rei. E do rei Saul até o ano do cativeiro, 490 anos. Durante 490 anos, o povo não deu descanso para a terra. Ou seja, o que ele estava dizendo para o Senhor: nós não confiamos em ti, mas nós confiamos nos reis. É nele que nós confiamos. Por causa disso, e diante de toda a idolatria que aquele povo estava fazendo, Deus deu para eles uns 70 anos de cativeiro, descanso lá na Babilônia. Retiro espiritual. 70 anos longe da terra. E aí o livro de Crônicas vai dizer que durante esses 70 anos a terra descansou. Olha, interessante a conclusão disso tudo e como o autor de Crônicas vai dizer: durante esses 70 anos de cativeiro a terra descansou. Então, como é importante para Deus toda a parte da criação. Então essa é a quantidade, 70 vezes 7 é a quantidade do número dos pecados do povo de Deus. Também nosso, podemos dizer assim, é uma representação da quantidade dos pecados do povo de Deus. Ou seja, podemos dizer que esse é o tamanho do perdão de Deus. E o que Jesus está querendo ensinar para os discípulos? Eu quero que vocês perdoem da mesma forma que Deus perdoa. Eu quero que vocês aprendam a perdoar na mesma intensidade, com o mesmo coração e com a mesma proporção ou com a mesma dimensão do tamanho do perdão de Deus para com vocês. Aprendam a perdoar uns aos outros como Deus os perdoa em Cristo Jesus. E aí nós vamos para a parábola em si. Por isso, versículo 23, o reino dos céus é como um rei, esse rei representa Deus, que desejava acertar contas com seus servos, o povo de Deus. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras traduções, 10.000 talentos de prata. Inclusive, se eu não me engano, o Ministério Infantil está tendo essa parábola lá, né? Então, pais, vocês vão estudar a história aqui, peguem e ensinem os vossos filhos em casa, dêem mais uma reforçada no que eles estão aprendendo lá. Estão, coincidentemente ou jesuincidentemente, eles estão aprendendo a mesma coisa que nós aqui hoje. 10.000 talentos. Jesus não colocou esse número por acaso. Outra história do Antigo Testamento, o livro de Esther. Um homem chamado Ramã, um agagita, inimigo do povo de Israel, chegou diante de Xerxes. Ele era servo de Xerxes. Ele era talvez um homem, um ministro de Xerxes, um homem com muita importância diante de Xerxes. E ele chega para Xerxes e fala assim: tem um povo aí que não gosta de se submeter a você. Tem um povo aí que tem outro rei. Tem um povo aí, está aqui no nosso cativeiro, que eles, quando a gente passa, quando você passa, as autoridades passam, e nós sabemos que toda autoridade, quando passa, tem que ser reverenciada, eles não reverenciam você. E o Xerxes falou: que povo é esse? O povo judeu. Então, o Xerxes, como ele já era inimigo do povo, eu vou dar uma ideia para você. Você extermina esse povo que ele não serve para nada. Aniquila esse povo. E para te ajudar, porque tu gosta de fazer muita guerra e gosta de comprar mercenário para ir para a Grécia fazer guerra contra o Leônidas. Você lembrou do livro do filme 300? É esse cara mesmo? Eu vou dar do meu tesouro pessoal, eu vou dar para você 10.000 talentos de prata para você pagar os mercenários, para custear a tua guerra. 10.000 talentos de prata. 10.000 talentos de prata representam, nos números atuais, 4 bilhões de dólares. Essa era a dívida do servo com o rei. Uma dívida impagável.
Você conhece o restante da história. Esther, ela se assume como judia, esposa de Xerxes, se assume como judia e pede clemência, suplica, pede misericórdia a Xerxes. E Xerxes fala assim: eu não posso revogar um decreto que eu já dei, mas eu posso fazer um novo decreto. Antes o povo não poderia se defender, agora está liberado de se defender. Se alguém tentar matar eles no dia 13 de Adar, que foi a data marcada, 13 de Adar é o último mês do calendário judaico, aproximadamente janeiro e fevereiro do nosso calendário. Se eles tentarem matar, agora eles podem se defender. E eles puderam se defender. E Deus fez com que eles fossem liberados da morte. Então, 10 mil talentos significa nossa dívida como povo de Deus para com Deus, porque Deus nos comprou como resgate. E nós cristãos entendemos que nós fomos comprados aonde? Na cruz. Quer saber o teu valor? É esse. Esse é o tamanho da tua dívida que foi paga na cruz. Continuando a história, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Olha, que clemência, 4 bilhões sendo perdoados assim. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. 100 denários atualmente correspondem a 18 dólares. O que Jesus está querendo dizer aqui? Nós queremos ser perdoados por Deus de todas as dívidas que nós temos, mas nós não perdoamos os nossos irmãos. Por mais insignificante que seja essa dívida, nós não perdoamos. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas não queremos perdoar. Diante de Deus, nós imploramos, caímos de joelhos, fazemos jejum, oramos e dizemos: me perdoa porque eu pequei contra ti. E Deus misericordioso nos perdoa. Mas, diante dos nossos irmãos e de nossos parentes e de pessoas que estão próximas de nós, diante de uma dívida insignificante, diante de toda a nossa dívida diante do Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, nós dizemos: não, você merece justiça, merece vingança. Eu digo que o contrário de perdão é ser vingativo. O contrário de perdoar é ser vingativo. O contrário de perdão é agir com vingança. Mas Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei. E a gente faz isso com as pessoas. A gente faz isso com os nossos irmãos. Eu falo porque a gente faz, porque eu também fiz isso. É por isso que eu revisitei esse texto várias vezes pedindo auxílio para o Senhor. E sempre quando acontecia alguém me fazia mal, e logo surgia no meu coração aquele desejo de justiça, de sede de justiça diante de tudo que tinha acontecido, tudo que aconteceu comigo, eu vinha para esse texto: mas não é assim que Deus quer, não é essa a vontade de Deus para a minha vida. E se eu sou discípulo do Senhor, eu tenho que aprender com Ele. E o que Ele me ensina com essa parábola é totalmente diferente do desejo de vingança. E eu tenho que confiar naquilo que Ele fala em Romanos capítulo 12, que a vingança é dele. E eu aprendi uma coisa nesse tempo todo com Deus, estudando esse texto, estudando outros textos, eu aprendi uma coisa interessante. Quando eu, diante de uma injustiça que eu sofro, quando eu perdoo alguém, a causa vai para Deus. Porque a vingança é dele. A justiça e o juízo são dele. E ele falou: eu retribuirei. Qualquer um de vocês que fizer algum mal contra um dos meus pequeninos, ai de vós se fizerem isso. Não é assim que ele fala? Porque ele está dizendo: está nas minhas mãos. Mas quando eu não libero a pessoa e fico naquela angústia querendo justiça e vingança, isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Deus deve dizer assim: já que tu quer pegar a causa, fica contigo. Resolve você sozinho, você não vai resolver. E a angústia cresce, e anos se passam, e a gente fica cada vez mais preso naqueles problemas que nós criamos por não perdoar. Algo tão simples. Falei de manhã, os meus gabinetes, geralmente, já cheguei à conclusão que os meus gabinetes, eles são cheios de falta de perdão. E isso gera angústias e pressões muito grandes na vida de pessoas. Geralmente, casais, e o maior número de tentativas de aconselhamento que eu tenho, ou de aconselhamento que eu faço, são de casais, ou de acompanhamento que eu faço são de casais, e geralmente eu chego num ponto que eu começo a conversar, e aí chega aquela coisa assim: mas alguns anos atrás ele fez isso, ou alguns anos atrás ela fez isso. Aí eu paro assim: mas como assim alguns anos atrás? Vocês viveram alguns anos com essa angústia no coração e agora vocês estão jogando na cara um do outro. Vocês não perdoaram? E a gente vai vivendo os nossos relacionamentos assim. A gente vai vivendo angústia após angústia, e aí as pessoas vão fazendo algumas coisas com a gente, e a gente vai guardando aquilo no coração, e aquilo ali vai crescendo como uma erva daninha que não para de crescer, e criando espaço, aquela raiz de amargura, e vai tomando o nosso coração, e a gente vai ficando ruim. É comprovado cientificamente que a falta de perdão causa doenças. Não somente doenças psicológicas, emocionais, mas até doenças físicas. Foi comprovado, eu estudei isso quando eu estudava esse texto e quando eu preguei outra vez, alguns anos atrás, um hospital renomado, um hospital oncológico, é oncológico que se fala? Né? Dos Estados Unidos, fez uma pesquisa. Fez uma pesquisa fazendo algumas experiências com alguns dos seus, de alguns enfermos, de alguns pacientes deles. E aí chegou conversando com eles, fez algumas entrevistas e levou eles a psicólogos, levou eles a pastores e padres, pessoas espirituais, que levaram eles a entender que eles precisavam perdoar pessoas. E outras coisas mais. E dentro dos testes, o maior número de cura ou de melhoria nos tratamentos foi quando as pessoas aprenderam a perdoar. Incrível. Se eu não me engano, eles tiveram, não lembro a porcentagem, mas era uma porcentagem muito alta diante do que eles faziam antes do que eles começaram a fazer quando eles tiveram essas experiências. As pessoas começaram a ter melhorias no seu tratamento simplesmente porque aprenderam a perdoar. Liberaram pessoas que estavam lá com aquela angústia há muito tempo. O próprio texto já falava isso, né? Davi falava assim: enquanto eu guardei os meus pecados, escondi dentro de mim, os meus ossos adoeciam. Mas quando eu confessei, eu ganhei liberdade, vida. Está lá no Salmo 51. Você pode ler depois em casa. Então, não é somente na Bíblia, mas também hoje já é comprovado cientificamente. E a gente precisa crescer nisso. Mas eu queria continuar com a parábola, antes de eu ir para considerações finais. Ele diz assim: mas ele não quis, antes o servo não quis perdoar o conservo. Ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, 4 bilhões somente, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Algumas parábolas, a gente espiritualiza muitas coisas. E muitas pessoas, já vi várias interpretações desse texto espiritualizando. Pensando assim, essa ideia de jogar aos torturadores é como mais ou menos assim, lançar no inferno.
Quem não perdoa, Deus vai lançar no inferno. Ou os espíritos malignos vão agora ter permissão para agir na sua vida. E muitas maluquices que já foram inventadas sobre esse texto, mas não é, querido. É que Deus conhece o coração e está usando uma parábola para dizer o que vai acontecer com a gente, porque Deus sabe do coração humano e sabe das consequências de guardar rancor e amargura no coração. A pessoa vai adoecer. Então esses torturadores significam, essa prisão significa aquela angústia que sofre o nosso coração. Eu já falei isso algumas vezes e eu tenho uma história muito forte comigo, que foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu conheci essa história somente depois que eu me converti, e isso me ajudou muito, juntamente com esse texto. E eu sempre gosto de lembrar dessa história. E a minha avó já é falecida, mas ela nunca me impediu, já falei sobre isso com ela. E ela, a minha tia e uma prima segunda minha, brigaram. Coisa de adolescente. Imagina a briga de duas meninas adolescentes. Você já imagina o que deve ser, né? Mas essa briga aumentou tanto. E a minha avó e o meu tio-avô ficaram brigados. Elas fizeram as pazes, viraram amigas, conversavam sempre. Mas minha avó e o meu tio-avô ficaram 20 anos sem se falar. Por causa de algo insignificante. E eles moravam um de frente do outro. Eles se viam todos os dias e não se falavam. Aí, irmãos. Eu cresci depois, aprendi isso, né? Cresci e nunca entendi. Às vezes a minha avó falava assim, não vai lá na casa do tio Chico. Por que, vó? Não, porque eu não quero que você vá. Eu não entendia por que eu não podia ir. Mas eu era amigo dos meus primos. Porque amigo de rua. Muito mais do que primos ou família, são amigos de rua. A gente brincava junto, jogava bola junto. Mas eu não podia ir na casa dele. Mas aí, esse meu tio-avô foi para o hospital. Estava para morrer. E antes de morrer, ele falou, chama a Vilma. Eu quero falar com ela. E eles se perdoaram. E ele faleceu. 20 anos perdidos. Mas pelo menos se perdoaram. Então, a gente não precisa viver dessa forma. E tem gente que vive dessa forma dentro de casa, com marido e mulher. Então, sem se falar semanas, anos, só se aturando, porque existe mágoa no coração. Perdoa. Vai ser feliz. Porque não perdoar vai te trazer só tristeza e amargura. E você não vai viver a plenitude da sua vida, casado, seu casamento. E Jesus conclui dizendo, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha que dureza. Difícil ouvir isso. A gente já leu não somente essa passagem, mas outras tantas passagens que falam a mesma coisa, mas muitas vezes não faz diferença na nossa vida. Triste, mas é verdade. E talvez hoje Deus queira trazer à memória algumas pessoas para você verdadeiramente viver a liberdade cristã. Experimentar de ser livre mesmo diante de Deus. Talvez hoje Deus quer tirar algumas raízes de amargura do seu coração, então não perca essa oportunidade. Aproveite. E hoje você vai sentir ser livre, o que é verdadeiramente ser livre em Cristo Jesus. Perdão é justo? Pensa um pouquinho aí. Justo? Não é justo. Mas não se trata de justiça, se trata de graça. Porque se fosse justiça, cada um de nós merecia o juízo de Deus. Mas Ele escolheu nos dar graça. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdão não é justo. Mas sabe por que você não perdoa? Porque a justiça que você quer, na verdade, é você se tornar o juiz da causa.
E você julgar a causa de acordo com a sua visão. E diante da sua visão, fazer com que aquilo seja vingado. Mas o nosso irmão Tim Keller fala que é impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. E aí eu lembrei de uma passagem interessante de Filipenses capítulo 2, onde Deus, o Deus se encarnou e se fez homem, carne. E para nos perdoar dos nossos pecados, ele se humilhou, se rebaixou ainda mais e foi até a morte, e morte de o ato de perdão de Deus foi um ato de alguém que se fez homem, não tomou por usurpação ser igual a Deus e se fez homem. Ele se colocou no nosso patamar. E sendo homem, se humilhou, morreu a nossa morte na cruz, a mais humilhante de todas as mortes. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre a cruz. Deus já está falando isso comigo. Morreu da forma mais humilhante possível. Se fez igual a nós, ele não se fez superior a nós, mas ele morreu a nossa morte. E a gente quer se colocar como juiz da nossa causa, a nossa própria causa, ou quer colocar Deus como juiz da nossa própria causa, e quer fazer com que a imputação seja do jeito que a gente quer, e não do jeito que Deus quer, porque a vontade de Deus é perdoar, a vontade de Deus é agraciar, a vontade de Deus é fazer aquela pessoa que caiu voltar para o caminho. Essa é a vontade de Deus, mas a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa morra. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Existem dois tipos. Uma coisa parece ridícula, mas é o que a gente quer. E outra coisa parece sem sentido e é tão triste para nós e talvez seja o grande perigo que nós sofremos, e a gente vai falar isso no próximo slide. Primeiro, condenar uma pessoa que diante de Deus já está condenada porque ainda não conhece o Senhor, parece coisa ridícula, mas a gente quer condenar essa pessoa. Mas a vontade de Deus é salvar a pessoa. E a vontade de Deus é que nós sejamos luz para essa pessoa. Por isso que quando ele fala de vingança, lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim, olho por olho, dente por dente. Foi isso que vocês ouviram, não foi? É isso que está escrito lá. Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Olho por olho, dente por dente. Vingança. Amem os vossos inimigos. Perdão. É isso que Deus quer. Condenar alguém que já está condenado não faz sentido nenhum. Querer a condenação não faz sentido nenhum, mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, que todos cheguem à salvação. E nós somos chamados para ser luz. Então, é uma grande oportunidade de, ao invés de se vingar, perdoar alguém que te fez mal. Porque isso vai causar na vida da pessoa um certo constrangimento, no mínimo um certo constrangimento. Ou talvez por que ele fez isso? Se eu fiz tanto mal para ele. E ele vai se perguntar por que ele fez isso. E talvez ele venha perguntar para você e você vai dizer, porque foi assim que Jesus fez comigo. Porque eu também fiz tanto mal para Jesus e ele escolheu me perdoar. Isso faz sentido. E condenar alguém que já está condenado não faz sentido nenhum. Agora, condenar alguém ou requerer juízo sobre alguém que já foi lavado, remido no sangue de Jesus, aí tu está querendo comprar uma causa contra Deus. Porque talvez ele tenha feito mal para você e tenha te pedido perdão. E se ele pediu perdão para você, talvez ele já tenha pedido perdão para Deus. E se ele pediu perdão para Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. E você está querendo condenar alguém que Deus perdoou. Você está fazendo o papel do diabo. Cuidado. O que acontece se eu não perdoar? Jesus fala em outro texto. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Ele fala isso
logo após a oração mais linda que já foi feita por alguém. A oração que a religião transformou na maior hipocrisia de todos os tempos. Porque no meio da oração está escrito assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. As pessoas fazem essa reza, transformaram, né, uma reza, vamos dizer assim a palavra correta, fazem isso sem pensar no que estão falando. Mas já pensaram que a oração está dizendo que o Senhor nos perdoe da mesma forma ou da mesma maneira que nós temos perdoado. Se você não tem perdoado, consequentemente, as tuas palavras respondem pelas tuas atitudes. E diante de Deus, elas são poderosas. Você está dizendo aquilo que você quer diante de Deus. Cuidado também. Como percebo que eu perdoei alguém? Existem 3 palavrinhas. O português ele é um pouco raso demais. Nós costumamos traduzir na nossa Bíblia 3 palavrinhas para o ato de perdoar. 3 palavrinhas do hebraico. Poderia falar do grego, tem mais 2 palavrinhas no grego, mas eu não sou bom em grego, então eu prefiro falar de hebraico. O hebraico, eu já ensinei isso para vocês, ele não aceita abstrato. Eles têm uma dificuldade, a língua hebraica tem um pouco de dificuldade com abstratos, palavras abstratas, e perdão é abstrato. Não consegue tatear. Perdão. Não é uma palavra concreta. Então eles geralmente colocam palavras que existem concretas para explicar aquilo que é abstrato. Existem 3 palavras que explicam o perdão. A primeira delas, nassá. Nassá significa levar para longe, tirar de perto. Podemos usar, por exemplo, quando João Batista fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós podemos traduzir tira os pecados do mundo para perdoa os pecados do mundo. É isso que João está querendo dizer. A segunda palavra é a palavra capar. Da onde deriva uma outra palavra chamada Kippur. E você deve conhecer o Yom Kippur, o dia do perdão. Antes da destruição do templo, no ano 70, existiam sacrifícios. Quando existiam sacrifícios, esse nome era chamado de Yom Kippur, ou dia da expiação. E passou a ser dia do perdão, porque agora não tem mais sacrifício. Eles jejuam e creem, pelo jejum deles e pela dedicação deles naquele dia, por tudo que eles fazem de sacrifícios naquele dia, que eles são perdoados por Deus, mesmo não tendo sacrifício. A ideia do capar é cobrir, tirar da vista. Perdoar significa tirar da vista. Você olha para a pessoa e você não vê mais o pecado que ela cometeu. Você vê a pessoa. É o único tipo de cobertura espiritual que existe, tá, queridos? Quando o sangue de Jesus nos cobriu de todo o pecado. Essa é a cobertura espiritual que você precisa. De nenhum outro sacerdote religioso, nenhum deles tem poder para te cobrir de pecados e ter cobertura espiritual sobre a tua vida. A cobertura que você precisa é do sangue de Jesus. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, nos redimindo dos nossos pecados ou nos perdoando dos nossos pecados, quando Deus se relaciona com a gente, Ele olha para a gente, Ele não vê mais o pecado, Ele vê o sangue de Jesus. E nós estamos lavados e remidos no seu sangue. E assim Ele pode se relacionar com a gente. E tem uma terceira palavra, que é a mais usada no Antigo Testamento, que é a palavra salar. Significa literalmente deixar para trás. Ou esquecer. Jeremias 31, verso 34, Deus fala assim: eu imprimirei as minhas leis nos seus corações, e ninguém mais vai precisar ensinar para ninguém sobre Deus, mas vocês o conhecerão. E ali eu perdoarei os vossos pecados, e deles eu não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 10, verso 17 e 18 também falam a mesma coisa.
dos vossos pecados eu me esquecerei. É possível que Deus se esqueça? Não. Que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas aquilo não é mais pesado para Ele não se relacionar com a gente. Porque se para Deus está perdoado, está esquecido, Ele não se lembrará, ou seja, Ele não jogará mais, Ele não lançará mais em rosto, mais na nossa face. Não imputará e o nosso relacionamento com Ele não vai fazer Ele virar o rosto dele para nós por causa do pecado. Agora Ele é nosso amigo por causa de Jesus. Ele nos perdoou dos pecados, então nós estamos agora livres. O véu foi rasgado e nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e se relacionar com Deus. Ele deixou para trás. E eu usei uma frase de um judeu, porque o judeu sabe o que ele está falando. E um homem que não é crente, mas é um cientista. Ele usou essa frase. Não esquecer significa não perdoar. Foi com certeza dessa palavra que estava na mente dele. Quando você não esquece ao ponto daquilo estar fazendo machucado em você ainda, você não perdoa. Mesmo que você tenha dito, eu perdoei. Se aquilo te machuca, não tem perdão. Você precisa buscar em Jesus, buscar em Deus o perdão. Saber perdoar. E você vai se sentir livre. Para terminar, a equipe até pode subir. O perdão liberta o agressor e também liberta o ofendido. O perdão liberta o agressor e liberta o ofendido. A pessoa que eu vou colocar aqui foi uma pessoa que foi um preso político por 27 anos. 27 anos preso. Depois ele saiu da prisão, ele chegou ao poder, se tornou presidente da sua nação. Se fosse igual no Brasil, ele destruiria a vida dos seus oponentes e inimigos políticos. Mas ele escolheu outro caminho. Perdoar. Nelson Mandela disse: o perdão liberta a alma. Isso remove o medo. É por isso que é uma arma tão poderosa. Existe poder no perdão. Muito poder no perdão. Vamos colocar de pé. Nós vamos... Falaram de manhã e eu sei que alguns estão pensando assim, hoje o pastor bateu demais. Não fui eu, tá, queridos? Foi a palavra de Deus. Quando ela bate em nós assim, é porque ela quer ver a gente ser transformado. E talvez o Espírito Santo, durante toda a ministração, o Espírito Santo fez lembrar de algumas pessoas que ainda dói lembrar dessas pessoas ou do que elas fizeram com você. Se dói, é porque não houve perdão genuíno. Mas esse Espírito Santo, se ele te fez lembrar dessas pessoas, sinceramente, de todo o coração, ele está aí também para te auxiliar e te ajudar a perdoar. Como diziam os judeus, os religiosos da época de Jesus, e talvez eles não estejam totalmente errados, o perdão é divino. Sim. Mas esse Deus que tem poder de perdoar, ele habita dentro de vocês. E se ele habita dentro de vocês? E se hoje ele fez lembrar de algumas ocasiões ou de algumas ações ou de alguns machucados que você tem por algumas coisas que as pessoas fizeram com você e lembrou do nome dessas pessoas, é porque ele só tem uma intenção: te libertar. Porque isso está te prendendo. Você está andando em cadeias e grilhões. E hoje ele está aqui para quebrar essas cadeias e esses grilhões. Ele veio para dar liberdade aos cativos e tirar toda e qualquer opressão dos oprimidos. Ele quer te dar a paz. E o caminho da paz é liberar perdão. Então feche os seus olhos.
na primeira parte dessa canção, pense e peça ajuda de Deus para liberar perdão para algumas pessoas. E sinta-se livre pela fé em Cristo Jesus. Depois, na segunda parte dessa canção, olhe para a pessoa que está do seu lado e cante para ela. E diga para ela assim: eu quero ser esse canal da bênção de Deus na sua vida. Eu quero te ver e viver contigo essa família e a plenitude dessa família. E sempre que você precisar de mim, sempre que você falhar comigo, eu quero estar disposto a te perdoar e recomeçar, para que o nosso relacionamento seja verdadeiro, como é a canção. Nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um, verdadeiramente. Vamos fazer assim, depois a gente vai orar. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração, pois essa é a vontade do Pai que nos perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que foi de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Vamos dizer mais uma vez: somos devedores. Somos devedores. Tendo tudo, querido irmão, se na caminhada se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, a força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Pai, nós somos gratos, que apesar de indignos, de malfeitores, pecadores, o Senhor escolheu nos perdoar pela graça e recomeçar tudo de novo, como no jardim, como no paraíso. O Senhor abriu as portas, rasgou o véu, nos deu intimidade, um relacionamento.
E um relacionamento que, dependendo de quanto nós te buscamos, só cresce. Só cresce. Não que a gente não venha mais a pecar, ao errar diante do Senhor. Sim, cometemos muitas e muitas falhas. Mas a tua graça continua dispensada sobre as nossas vidas. E sempre que nós precisamos, nós temos um advogado. E nós recorremos a Ele e dizemos: Pai, pequei. Senhor Jesus, eu pequei. E logo vem o Espírito Santo nos liberando e nos dando perdão, nos purificando de toda injustiça, nos fazendo voltar ao caminho, a esse relacionamento profundo e íntimo que nós temos contigo. E assim como o Senhor nos perdoou, ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim também. As pessoas falham com a gente, nossos cônjuges falham com a gente, nossos filhos falham com a gente, nossos pais falham com a gente, nossos irmãos falham com a gente, nossos irmãos em Cristo falham com a gente, nossos amigos falham com a gente, as pessoas falham umas com as outras, porque essa nossa natureza é falhar, é tentar ser egoísta em todo o tempo, e esse egoísmo tenta nos consumir. Mas nós aprendemos com o Senhor algo diferente, algo novo, amor. Um amor diferente, um amor que inunda os nossos corações e que nos constrange a amar pessoas. Esse amor nos diz que nós somos devedores uns para com os outros, de manifestar e de amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Então, na força do Senhor, nos ensina a perdoar. Não nos deixa mais sair, não deixa a gente sair desse lugar hoje, Senhor, daqui, ou aqueles que estão nos assistindo em casa, não deixa a gente sair agora carregando essas mágoas, esses rancores, esses ódios no nosso coração. Mas que hoje nós possamos ser livres. Ajuda-nos, Senhor, Espírito que habita em cada um de nós, favorece-nos nesse momento, nos ajuda a poder ter compaixão, misericórdia e liberar perdão. Que as nossas causas sejam entregues nas tuas mãos e o Senhor retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas cabe a nós emitir perdão para todos aqueles que um dia fizeram mal para a gente. E os maiores beneficiados disso tudo seremos nós mesmos. Que o Senhor nos torne livres. Que hoje nós possamos colocar, talvez, depois de tanto tempo, as nossas cabeças no travesseiro e poder dizer: hoje eu estou em paz. Porque hoje eu liberei perdão para aquele que eu guardei angústias e amarguras por muito tempo. Que hoje nós possamos experimentar a mesma dádiva que Davi sentiu. Eu posso sentir, como disse Davi, eu posso novamente sentir a tua salvação. E agora eu quero poder contar para todo mundo de tudo que o Senhor tem feito em mim, porque eu estou livre. E louvado seja o Senhor por isso. Que eu e você, irmãos, nós não soframos mais por causa dessas coisas, mas que em nome de Jesus nós possamos aprender a conviver debaixo de graça, amor e verdadeiro perdão. Que nós possamos perdoar uns aos outros de coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Pode se sentar por um instante. Andar com Jesus é esse risco constante. Andar com Jesus, o texto que o pastor nos leu, nos fala que Pedro, ao aproximar-se de Jesus, ao estar com Jesus, eu fico a pensar, no capítulo 19, quando ele vai falar sobre divórcio, no versículo de número 2, o texto nos fala que Jesus despediu a multidão e os curou.
E eu fico pensando, os curou do quê? Os curou do quê? Porque uma coisa é você ser liberto de uma prisão, uma coisa é você receber uma cura, uma outra coisa é você ser perdoado. Uma coisa é você receber um milagre, uma cura, ou ser presenteado com algo que você não espera, mas o perdão faz isso em nós, o perdão nos constrange. Nós cantamos essa música, uma parte dela fala que nós somos devedores um dos outros. Eu vim aqui para fazer um convite para os irmãos, porque há um grupo, há uma igreja, há irmãos no mundo sofrendo nesse momento, que não conseguem cultuar como nós estamos cultuando aqui. Há um texto de Neemias, logo no capítulo de número 1, o texto nos fala que Neemias recebeu um relato dos seus irmãos, dos seus homens vindo de Judá, falando que Jerusalém estava destruída, tomada, com os irmãos, que alguns não foram para o cativeiro e outros que retornaram do cativeiro, e Jerusalém estava destruída. As portas de Jerusalém, os muros estavam destruídos e a cidade estava totalmente sujeita a ser tomada, frágil. E Neemias nos fala: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, diante dessa mensagem aqui que ouvimos nessa noite, há irmãos no mundo que nesse momento estão sofrendo. Há irmãos nesse momento que nós, em Cristo, nós somos devedores de pelo menos ir orar por esses irmãos. A semelhança de Neemias, que ficou constrangido a saber que esses irmãos lá em Jerusalém estavam sofrendo, a ponto de falar: nós precisamos orar por esses irmãos. Nós em Cristo estamos participando e sofrendo com eles. Sábado que vem, irmãos, nós teremos aqui um momento como igreja, que não é somente para os jovens, é para toda a igreja que nós gostaríamos de ter vocês aqui. Onde nós vamos estar falando um pouquinho e orando pela igreja perseguida. E daqui a pouco nós vamos passar agora um vídeo, daqui a pouco, logo que eu encerrar aqui, nós vamos ter um vídeo falando sobre essa igreja perseguida lá na Ásia. E os jovens da Missões Portas Abertas estarão orando exatamente por isso, por essa igreja perseguida lá. Dentre tantas as histórias de missionários, de gente que recebeu o perdão e se sente constrangida, uma das histórias que mais me comove foi um dia eu ver um missionário num encontro de missões, da Junta de Missões Mundiais, e aí tinha um café, estavam servindo um café, e eu percebi que tinha um missionário que não tomava café. Ele não estava tomando café. E eu cheguei até ele, junto com outros pastores, e perguntei: por que você não está tomando café? E ele falou: o meu povo não está tomando café esse horário. Os meus irmãos não estão tomando café. Os meus irmãos não têm esse banquete que eu estou tendo aqui. Irmãos, nós temos tudo. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Andar com Jesus é um risco constante. De reconhecer que nós somos devedores uns dos outros. Mas não somente dos irmãos que estão aqui. Nós precisamos orar por essa igreja, por esses jovens que sofrem. Hoje o que exige de nós parece que é tão pouco, mas é muito. Olhar para alguém e perdoar e ser perdoado. Esses irmãos estão tão longe,
mas eles são nossos irmãos em Cristo. E eu gostaria de convocar você para sábado que vem estar aqui num culto, que é o culto da igreja. Nós teremos um momento de oração, de louvor por essa igreja, por esses irmãos, por esses jovens que são perseguidos. Solta o vídeo para nós, por gentileza.